Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Tiago André Lopes, a maior central nuclear da Europa, foi de novo atacada 10 minutos depois de representantes da Agência Internacional de Energia Atómica terem passado no local. A Rússia voltou a acusar a Ucrânia, convocou até uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Kiev diz que as alegações de Moscou são mera manipulação e propaganda russa. Vamos saber quem é de facto o responsável por estes ataques sérios e que podem ter consequências gravíssimas? Parece-me que nós não vamos saber quem é o responsável e mais do que isso, além de não sabermos, também não vejo qual é o interesse para qualquer uma das partes deste tipo de ataques, porque são meramente provocatórios. Não há intenção real de danificar as infraestruturas da central nuclear, porque a Rússia controla a região desde março de 2022, portanto não tem interesse em ter a região contaminada, e a Ucrânia, quando eventualmente libertar a região e voltar a ganhar controle, também não quer ganhar controle de uma terra contaminada por um incidente nuclear, e portanto são meras provocações absolutamente desnecessárias, e Rafael Grossi tem razão, dizendo que é irrelevante saber quem fez, o relevante era que este tipo de ataques terminasse urgentemente. Entretanto, Francisco Pereira Coutinho, Zelensky, diz que Olaf Scholz tem medo de ameaças nucleares e que por isso é que não quer fornecer mísseis Taurus à Ucrânia. Diz que o chanceler não quer deixar a Alemanha sem essas armas. Francisco, é só isto que está em causa? Para o presidente da Ucrânia, a atitude de Scholz não vai proteger o mundo de qualquer ameaça nuclear russa, e isto é uma evidência. E estas palavras do Zelensky não são muito diferentes daquelas que o próprio Friedrich Merz, portanto, o líder da oposição, do presidente da CDU na Alemanha, disse em relação a esta decisão do chanceler Scholz de não dar à Ucrânia os mísseis Taurus. E nós já ouvimos esta rábula várias vezes. Há cerca de 1 ano e meio tínhamos a discussão que devíamos libertar os Leopard, portanto os tanques alemães que necessitavam de uma autorização por parte do Estado alemão para poderem ser enviados por outros Estados para a Ucrânia. Tivemos em fevereiro de 22 a ideia de que não podíamos enviar armamento letal para a Ucrânia porque isso podia ser tido como provocatório e levar a uma escalada por parte da Federação Russa e, portanto, e isto é algo que Macron tem também referido, especialmente nas últimas semanas, que este tipo de discurso é um discurso que é muito pouco razoável ao fim de 2 anos de conflito, especialmente porque a ameaça nuclear russa, que tem sido feita sucessivamente, não tem impedido depois os Estados de darem à Ucrânia o armamento que a Ucrânia necessita. E, portanto, esta discussão a propósito dos mísseis de longo alcance, os Taurus, é uma discussão que me parece que devia estar já completamente ultrapassada, até porque mísseis semelhantes, como por exemplo os Scalp, que são dados, ou os próprios HIMARS, dados pelos americanos, têm uma eficácia também muito, muito semelhante aos próprios Taurus, e portanto é muito estranho que continue esta discussão e este tabu por parte do chanceler Scholz, que de facto tem tido uma estratégia sempre muito cautelosa, sempre que vai decidir dar à Alemanha, dar à Ucrânia armamento que pode ser tido como provocatório por parte da Federação Russa. Não é? Ontem ficámos a saber que o governo norte-americano deu à Ucrânia milhares de armas e munições iranianas apreendidas em navios entre maio de 2021 e fevereiro de 2023 e que se destinavam aos Houthis. Tiago André Lopes, é normal este tipo de procedimento em contexto de guerra? Bem sabemos como Kiev necessita de ajuda. Ainda ontem Zelensky voltou a dizer que a Ucrânia precisa de armas para sobreviver. Existem, obviamente, coisas como o direito de requisição e o direito de utilização, portanto isto é normal e pode acontecer. Agora, o facto de estarmos a transferir armas iranianas tem 2 problemas. Por um lado, sinaliza de facto que há uma dificuldade das indústrias de guerra ocidentais de acompanharem a velocidade voraz deste conflito, mas mais do que isso, daqui para a frente, quando se for fazer a ciência forense deste conflito e tentar perceber por vezes quem atacou quem, exatamente. Se os 2 lados tiverem usado equipamento iraniano, vai começar a ser um pouco mais difícil compreender quem usou o quê, onde e como. E, portanto, vai ter essa dificuldade. Os Estados Unidos não têm feito peias de enviar equipamento militar, algum do qual até contencioso, as famosas bombas de fragmentação enviadas ano passado por Biden, mas nesta decisão da questão iraniana, eu acho que eu percebo a ideia é suprir necessidades, até porque o Capitólio continua completamente bloqueado, a decisão dos 60 mil milhões ainda não há luz verde para ela avançar, mas o provimento deste tipo de armamento pode ser mais pernicioso do que benéfico no longo prazo.
Francisco Pereira Coutinho, Josep Borrell diz que a comunidade europeia precisa de mais fundos para se preparar para um conflito armado em grande escala. Diz que o risco de guerra na Europa deixou de ser uma fantasia. O Francisco concorda com as palavras do chefe da diplomacia da União Europeia? Estamos, de facto, mais perto desse conflito? Sim, claramente, desde fevereiro de 22 que temos uma guerra em larga escala na Europa. É a primeira guerra de conquista e anexação em território europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial, e isso exige respostas por parte da União Europeia, especialmente num contexto difícil que resulta da circunstância de não sabermos se podemos contar com os Estados Unidos para a defesa da Europa. E há bocado o Tiago referia, a propósito das armas iranianas, que tudo isto está relacionado também com a circunstância do Congresso americano neste momento estar bloqueado, e vamos também ter notícias, provavelmente nas próximas semanas, sobre o apoio americano à Ucrânia vai ou não continuar até às eleições, portanto, até ao final deste ano. E esse é um ponto absolutamente essencial para as respostas que serão necessárias ao nível europeu, porque se de facto não pudermos contar com os Estados Unidos, então temos que reformular a própria União Europeia e transformá-la numa união de defesa, algo que ela nunca foi, porque tivemos o apoio norte-americano desde o final da Segunda Guerra Mundial com a criação da NATO. E, portanto, isto é um ponto absolutamente essencial, porque de facto temos um inimigo na nossa fronteira externa, ele está identificado, é a Federação Russa, abrimos as portas da adesão à Ucrânia e, portanto, diretamente tornando-nos também parte neste conflito. Ainda no seguimento do ataque terrorista em Moscou, a Rússia anunciou ontem a abertura de uma investigação sobre financiamento do terrorismo feito em nome da Ucrânia e cita em particular uma empresa ucraniana em que trabalhou o filho do presidente dos Estados Unidos. Professor Tiago André Lopes, qual é o objetivo do Kremlin e o que pode resultar desta ação? O que vai resultar parece-me que vai ser muito pouco. O objetivo, acima de tudo, é continuar a dar algum respaldo a declarações que fazem menos sentido de Vladimir Putin sobre o envolvimento da Ucrânia naquilo que é claramente um ato terrorista promovido pelo Estado Islâmico de Khorasan. Há aqui, contudo, uma aceitação de que este é, de facto, um atentado terrorista. Ou seja, já se aceita a ideia de que foram, de facto, os tajiques com armamento, provavelmente fornecido por via do Daguestão, que fizeram o ataque, que até poderiam ir no pós-ataque tentar fugir para a Ucrânia, porque há células também do Estado Islâmico na Ucrânia. Nós sabemos, inclusive, que há células do Estado Islâmico em vários países europeus adormecidas ou semi-adormecidas, e, portanto, a ideia de tentar na mesma colar a Ucrânia a este tipo de ataque já não faz muito sentido, é apenas para tentar salvar a face de Vladimir Putin, que poderia muito bem ter apenas feito cair o assunto, mas que vai continuar a tentar explorar este filão, mas parece-me que será absolutamente inconsequente e apenas junta no mesmo pacote terroristas, Ucrânia e Estados Unidos de forma muito, muito inconsequente. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.